Olá pessoal, nós faremos agora a correção do terceiro simulado referente ao texto Ensino Médio Integrado, subsunção aos interesses do capital, simulado este que foi classificado como sendo de nível difícil. Primeira questão. O ensino profissional foi institucionalizado no Brasil no governo de Nilo Peçanha, pelo decreto número 7.566, de 23 de setembro de 1909. Foram criadas 19 escolas de aprendizes e artífices, uma em cada estado brasileiro. O decreto esclarece a finalidade das escolas de ofício: formar operários e contramestres mediante preparo técnico e intelectual para os filhos dos desfavorecidos da fortuna, que pretendessem aprender um ofício, afastando-os, assim, dos riscos da ociosidade e tornando-se cidadãos úteis à nação. Do início até os dias atuais, o ensino profissional pode ser caracterizado como: opção A, conservador e, ao mesmo tempo, articulado à indústria e aos valores do progresso, idealizado pelo positivismo tão em voga na Europa e no Brasil neste período histórico. Essa opção está correta, né, pessoal? De fato, o ensino profissional ele pode ser caracterizado como conservador. É importante destacar também que a educação profissional, durante um bom tempo, ela foi vista como uma solução para os problemas sociais dos mendigos, por exemplo, né? Aqueles que viviam na ociosidade ou mesmo na própria criminalidade, né? Que estavam bastante presentes, né, principalmente após aí a abolição da escravidão, né? A gente vai ter, principalmente no que diz respeito à população negra, né? Ela só vai ter políticas públicas voltadas especificamente para elas, né, nas últimas décadas, né? Então, a gente pode dizer que esse ensino profissional, no início, ele teve essa característica de ser assistencialista. Posteriormente, conforme o país ia se desenvolvendo industrialmente, né, essa característica de assistencialista passou para um foco maior em mão de obra técnica, né, voltada para as indústrias. De qualquer forma, o que a gente pode afirmar aqui é que realmente a educação profissional ela era vista como uma solução para vários problemas do país, né? A criminalidade está aí presente, né? Um desses problemas, a criminalidade seria, digamos, diminuída por meio do ensino profissional, né? Então, havia essa ideia de que o ensino profissional iria amenizar essas mazelas socioeconômicas. Agora, a gente pode dizer que no início do século XX, o projeto político para uma educação profissional e para o ensino, né, em geral, não estava centrado no sujeito, né? O foco aqui, pessoal, era, digamos, um caráter economicista, né? Então a educação ela tinha muito esse caráter economicista. O objetivo principal estava voltado a atender os interesses da classe, né, que vive do trabalho e permanece. Portanto, esse projeto educacional que é dual, né? Uma formação específica e uma formação geral. Então, o que a gente pode dizer é que o ensino profissional, de fato, ele tem essa característica de ser conservador no Brasil, quase sempre se baseando aí nos valores do ideal positivista. E qual é a principal característica desse ideal positivista? A separação do campo científico do campo sociopolítico, por exemplo, né? Então, seria um ensino que não fosse engajado politicamente, né? Na opção B, nós temos adepto a uma concepção ativa de cultura, por meio da qual os homens deixam de ser tratados como recipientes vazios, a serem preenchidos por dados empíricos, fatos brutos e desarticulados.
essa opção está falsa, né? O que nós temos aqui, essa concepção de educação voltada para o aspecto cultural, né, é a concepção de Gramsci, né? Em Gramsci, de fato, nós vamos ter aí uma pessoa que é adepta a uma concepção ativa de cultura, né? Os homens deixariam de ser tratados como recipientes vazios, né? Mas essa é uma proposta gramsciana, né? E ela vai de encontro a um ensino profissional que é tradicional aqui no Brasil, né? Que não tem essa concepção ativa de cultura. O que nós temos na educação profissional do Brasil, o que predomina, né, é um ensino pragmático, né? Voltado meramente para o aspecto do fazer, né? Aqui nós temos um foco no manual, né? Naquilo que é manual. Portanto, essa opção B está falsa, porque ela se refere a uma perspectiva gramsciana da educação, né? E a gente sabe que Gramsci não era muito bem visto por aqueles que defendiam uma educação profissional no Brasil, né, com características neoliberais, né? Opção C, contraponto de denúncia do caráter elitista da escola. A gente já sabe que está falso, né, porque, de acordo com o que a gente já vem lendo, né, a educação profissional no Brasil não tem essa característica de ser um foco de denúncia desse caráter elitista, né? Na verdade, o que a gente vê é a reprodução de uma ideologia elitista, né? De uma ideologia que prega a manutenção do status quo, né? Que prega a formação do trabalhador como sendo um indivíduo meramente reprodutor do que ele recebe, né? Ele assimila e reproduz aquilo, né? E que ele não tenha uma visão de si como sendo alguém ativo, né? Mas sim passivo, né? Como alguém que não teria capacidade de transformar a realidade. Então, de modo algum, o ensino profissional no Brasil tem essa característica de ser um contraponto de denúncia do caráter elitista da escola, né? E continua, cuja crítica expressa não somente a necessidade do acesso do proletariado aos bancos escolares, mas, sobretudo, o acesso à sua autonomia cultural diante da burguesia e seus intelectuais. Opção D, ensino desinteressado, humanístico, nos moldes propostos pelos homens do Renascimento. Essa opção também está falsa, porque o que nós temos aqui, nessa opção D, é a proposta de Antônio Gramsci, que é justamente de uma escola de um ensino humanístico, uma escola que não restringe, né, o futuro do jovem no sentido de determinar aquilo que ele vai ser. Ou seja, há aqui uma crítica à escola limitadora do desenvolvimento, né? Aquilo que Gramsci chamava de escola que educava os chamados pequenos monstros, né? Ou seja, os homens pela metade. São homens pela metade justamente porque neste ensino, né, nessa perspectiva de ensino, digamos, sem estar voltado para o aspecto cultural, né, é um ensino que forma o homem pela metade. Daí a proposta de uma escola omnilateral, né, ou mesmo unitária, né, unitária, apenas uma escola para contemplar todas essas complexidades. E essa não é uma das características, né, que predominou no ensino profissional na história do ensino profissional no Brasil. Portanto, essa opção D, ela está falsa, né? Porque ela indica uma proposta de Gramsci. E nós sabemos que aquilo que Gramsci propunha não foi a regra no ensino profissional no Brasil. Na verdade, não chegou nem perto de ser a regra, né? Houve casos muito pontuais de tentativas de se aproximar da proposta de Gramsci. Segunda questão. O período compreendido entre 1919 e 1922 foi marcado pela adesão de Gramsci à experiência soviética e a elaboração de uma política educativa próxima aos interesses do proletariado.
Trata-se de um período de grande agitação política na vida italiana, marcado por alguns fatores: adesão do PSI à Terceira Internacional, organização do movimento dos conselhos de fábrica, o Biênio Vermelho, 1919 a 1920, e a ocupação das fábricas, a constituição da fração comunista e, por fim, a criação do Partido Comunista Italiano, CPI, em 21 de janeiro de 1921. Os textos de Gramsci, neste período, apontam para uma perspectiva unitária de formação escolar, inspirada no caráter rigoroso do sistema fabril. Nesse sentido, é incorreto afirmar. Opção A. A escola unitária gramsciana advogou o ponto de vista de que as escolas médias superiores seriam destinadas aos filhos da burguesia, enquanto as escolhas profissionais seriam direcionadas à classe trabalhadora. Essa opção está falsa, pessoal. E por que está falsa? Porque nós temos aqui, pessoal, o dualismo na educação, né? E Gramsci vai se opor a esse dualismo. Até porque a sua proposta, né, é baseada numa perspectiva unitária de formação escolar, inspirada nesse caráter rigoroso do sistema fabril, né? E a gente pode até citar aqui um trecho da obra de Manacorda, O Princípio Educativo em Gramsci, Americanismo e Conformismo. Então vejam só. Assim como na oficina o operário passa continuamente por exames que o fazem progredir ou empurram para trás se ele perde sua capacidade, da mesma forma, os comunistas tendem a aplicar esse conceito a todas as formas de atividade, seja manual, seja intelectual. Por isso, pessoal, que Gramsci vai rejeitar esse dualismo conservador da antiga escola, né? Por quê? Porque o resultado desse dualismo era justamente a reprodução da divisão burguesa do trabalho, que é fundamentada na formação rigorosa para as elites, né? Desarticulada do processo produtivo, ou seja, não há uma relação aqui com o modo de produção, ou mesmo a produção, né? E aqui a gente pode citar o aspecto do fazer, né? Da própria atividade manual. Então, essa formação para as elites é desarticulada dessa formação prática, né? E, por outro lado, a gente vai ter o rebaixamento das potencialidades da classe trabalhadora, por meio de uma formação profissional destinada meramente, né, para não dizer exclusivamente, às atividades manuais, né? Por isso que Gramsci vai se contrapor ao que consta nessa opção A, né? Ele é contra essa ideia de escolas médias superiores destinadas unicamente aos filhos da burguesia e outro tipo de escola, no caso as escolas profissionais, né, direcionadas à classe trabalhadora, né? A gente tem esse dualismo e a gente, pelo que nós já vimos anteriormente, né, ele é obviamente contra esse dualismo, até porque ele propõe uma escola unitária, uma escola única, ok? Então essa opção A está falsa e é ela que deve ser marcada. Opção B. Gramsci rejeita veementemente o dualismo conservador da antiga escola, cujo resultado era a reprodução da divisão burguesa do trabalho, fundamentada na formação rigorosa para as elites, desarticulada do processo produtivo, né? Essa opção está correta, exatamente aquilo que a gente acabou de falar. Opção C. O rebaixamento das potencialidades dos subalternos por meio da formação profissional destinada às atividades manuais seria superado por propostas como a escola unitária. Também está correta, né? Ele traz essa proposta da escola unitária para se contrapor a essa ideia do dualismo na educação, né? Uma educação para as elites e outra educação para as classes trabalhadoras, né? Isso ele é contra. Opção D. A preocupação em não permitir que o modelo burguês de divisão do trabalho predominasse no sistema escolar aponta para a orientação das relações sociais de produção. Está correta essa opção também. Uma vez que uma das grandes preocupações dele, né, é que justamente esse modelo burguês de divisão do trabalho, né, fosse reproduzido no sistema escolar. Sendo reproduzido no sistema escolar, a gente vai ter um ensino dual,
né, o ensino baseado nessa dicotomia. Uma escola com características específicas para uma determinada parte da sociedade e outra escola com características diferentes, né, para outra camada da sociedade. E uma das formas para se combater esse dualismo é ir diretamente, digamos, na fonte, né? Na base, que é o modo de produção, né? O sistema onde a gente consegue visualizar, né, essa divisão do trabalho, né? E uma vez abolida essa divisão do trabalho, baseada no modelo burguês, né, a gente vai ter, consequentemente, né, abolida essa divisão existente no sistema educacional. Terceira questão. Na perspectiva gramsciana, a crítica à escola tradicional segue o sentido apontado por Marx e Engels, de crítica à divisão do trabalho. A escola tradicional não era oligárquica por formar as novas gerações de dirigentes, mas pela dualidade entre formação dirigente ou instrumental. Se se quer destruir esta trama, portanto, deve-se não multiplicar e hierarquizar os tipos de escola profissional, mas criar um tipo único de escola preparatória, primária média, que conduza o jovem até os umbrais da escolha profissional, formando-o, durante esse meio tempo, como pessoa capaz de pensar, de estudar, dirigir ou de controlar quem dirige. Trecho extraído da obra Cadernos do Catre de Gramsci. Tomando por base o que propõe Gramsci, no que diz respeito à escola unitária, é correto afirmar. Opção A. A escola unitária é vista numa perspectiva pré-revolução. Antes da tomada do poder político e econômico do proletariado, seria necessária a concretização da escola unitária. Essa opção está falsa, pessoal, porque a gente não deve esquecer que essa perspectiva da escola unitária, ou mesmo a escola omnilateral, né, ela é uma perspectiva de futuro. Então, para que ela ocorra na prática, né, são necessárias algumas modificações, né? É necessária a superação do próprio capitalismo. Então, essa escola unitária, ela está numa perspectiva de futuro. Por isso que ela não é vista numa perspectiva pré-revolução, né? Antes da revolução. Ela vem após a revolução. Ocorre a revolução, ocorre também um período de mudanças, né, em direção a essa escola unitária. Então, ela não ocorre antes da revolução, não ocorre no momento da revolução, né? Ela vai ocorrer após a revolução, né? Após a consolidação das bases, né, das bases comunistas, tá ok? Então, é necessária a superação do capitalismo, a superação dessa divisão burguesa do trabalho, para que a escola unitária seja implementada, ok? Então, essa opção A está falsa. Opção B. Seja em caráter universitário ou não, a formação profissional deverá ser posterior à escola unitária humanista, de cultura geral e fundamentada no princípio educativo do trabalho. Essa opção está verdadeira, exatamente isso, né? Nessa escola unitária, a última fase deve ser concebida e organizada como uma fase decisiva, né? Era justamente isso que Gramsci propunha. E nessa fase, a gente teriam criados aqui os valores fundamentais do humanismo, a autodisciplina intelectual, né? A autonomia moral, tudo isso é necessário para uma posterior especialização. Então, essa ideia, né, da escola unitária, né, vai trazer essa perspectiva da formação profissional como posterior a um período de maturação do próprio indivíduo. Então, a partir do momento em que ele tenha já essa autonomia moral necessária, essa autodisciplina intelectual, né, seria mais ou menos o que a gente tem hoje como sendo o ensino médio, né? Então, nesse período é que seria implementada essa formação profissional. Então, em Gramsci, a formação profissional ela não ocorre no início da educação formal, né? Ela só vai ocorrer após, né, um período de maturação do indivíduo, tá ok? Então, essa opção está correta. Opção C.
Diferentemente de Marx e Engels, que veem a Politecnia em seu sentido pleno como uma perspectiva educacional anterior à Revolução, já está falsa essa opção, porque eles veem como posterior, né, à Revolução, ou seja, eles também veem essa perspectiva da Politecnia como algo para o futuro, né, e não como algo antes da Revolução. Até porque antes da Revolução não é possível implementar essa Politecnia, uma vez que nós temos as bases, né, do capitalismo implementadas. Né? Então, não seria possível a concretização dessa educação politécnica. Né? Ela vem após a Revolução, ok? E continua, né? Gramsci considera a escola unitária como etapa posterior ao movimento revolucionário. Está correto. Gramsci, de fato, considera essa escola unitária como posterior ao movimento revolucionário, assim como também Marx e Engels, né, veem a Politecnia como sendo posterior à Revolução e não anterior. Por isso, essa opção C está falsa. Opção D. Gramsci é enfático ao afirmar que as condições econômicas não podem exigir que jovens tenham de trabalhar antes de concluir a escola unitária. Em hipótese alguma, devem existir escolas distintas. Essa opção também está falsa, pessoal. Por quê? Porque, vejam bem, Gramsci propõe essa escola unitária numa perspectiva de futuro, né? Então, ele entende que deve haver revolução e também entende que deve haver um período de transição. E é justamente nesse período de transição que há a possibilidade, né, isso devido a essas condições econômicas, né, a possibilidade de jovens terem de trabalhar antes de concluir a escola unitária. Né? Então, nesse período de transição, alguns aspectos ainda são permitidos, né? Porque não se pode partir de um sistema para outro, né, como se fosse da noite para o dia. Né? Então, nesse período de transição, isso seria previsto. Né? Essas escolas distintas também seriam previstas, assim como Marx também ele previu isso. Né? Ele era contra a implementação de escolas de uma educação igual para as elites e para os operários. Né? Isso logo no momento da Revolução. Né? Ocorre a Revolução, então educação igual para todos? Não, né? Marx não via dessa forma. Ele via a necessidade de haver um período de transição. Né? Não seria justo aqueles jovens, no caso os filhos da elite, né, terem, digamos, rebaixado no que diz respeito ao conteúdo que eles viam na escola, né, terem rebaixados os conteúdos, ou mesmo a complexidade dos conteúdos, para justamente se igualarem aos conteúdos que eram vistos nas escolas da classe trabalhadora. Né? Então, ele também via esse período de transição. Né? Então, essa educação, digamos, essas escolas diferenciadas, né, elas existiriam nessa transição, mas a perspectiva de futuro é justamente tornar ambas as escolas iguais. Né? Na verdade, uma única escola. Tá ok? Então, essa opção também está falsa. Quarta questão. Na escola, a proposta capitalista burguesa, ao desarticular a possibilidade crítico-social da educação, prepara a fragmentação do trabalho, incentivando as especialidades técnicas. O trabalhador é formado para executar, com eficiência, as atividades exigidas pelo mercado. Esta formulação ativa a divisão do trabalho entre os que controlam e os que executam as tarefas. O círculo só se completa quando o capitalista impõe a dualidade escolar, destinando os que executam ao ensino profissional, daí uma escola precária destinada aos pobres, e os que controlam o processo de trabalho ao ensino científico-intelectual, daí uma escola de qualidade destinada aos ricos. No que diz respeito à escola no contexto histórico brasileiro do século XX, é correto afirmar. Opção A. O Brasil insiste em um tipo de ensino técnico baseado em uma noção de politecnia, utilizada em grande parte do nível médio sob o discurso da modernização tecnológica. Essa opção está verdadeira, né, pessoal? Tem prevalecido no Brasil a ideia de escolas formadoras de técnicos de diversas modalidades, né, autônomas, fazendo assim ressurgirem as opções nacionais
da década de 1970. Né? Vale lembrar aqui, em 1971, né, a obrigatoriedade da profissionalização no ensino médio. Né? Então, todos aqueles que faziam ensino médio na década de 70, né, tinham que obrigatoriamente fazer um curso profissionalizante. Né? Então, esse curso profissionalizante era concomitante ao próprio ensino médio. E isso, obviamente, né, é devido a uma demanda do próprio mercado de trabalho capitalista. E Saviani vai comentar que a Politecnia, contrariamente a essa concepção, né, que nós vimos aqui, característica aí da década de 70, né, essa Politecnia é contrária a essa educação, né, e ela tem como base alguns princípios que visam possibilitar ao indivíduo empenhar diferentes modalidades de trabalho, mas sempre com foco nessa compreensão do seu processo. Né? Então, apesar de um indivíduo ter o conhecimento de diferentes modalidades, ele não vai perder a compreensão do processo, né, que gira em torno do seu próprio trabalho, diferentemente da perspectiva presente na década de 70. Né? Então, de fato, na década de 70 a gente teve uma aproximação do trabalho com o ensino médio. No entanto, isso não deve ser confundido com a proposta de ensino de educação integral. Né? Apesar de a gente haver a profissionalização ocorrendo concomitantemente à educação geral, né? O ensino geral aí, no ensino médio, isso não se refletiu em uma perspectiva unilateral, mesmo uma educação integral. Né? O foco estava principalmente em suprir as demandas do mercado de trabalho. E é isso que Saviani vai criticar. Né? Essa perspectiva presente na década de 70 ela vai de encontro a essa perspectiva unilateral, né? Que visa justamente possibilitar a esse indivíduo a compreensão de todo o processo de produção e não apenas a compreensão de uma das etapas, das várias etapas do processo de produção. Até porque a partir do momento que o indivíduo tem conhecimento apenas dessa etapa específica do processo de produção, né, ele, claro, passa a perder a compreensão do todo e, obviamente, ele vai se distanciando dos demais trabalhadores. Né? Aqui é uma presença muito clara da própria divisão do trabalho, que vai se refletir na divisão social. Pois bem, então essa opção A ela está verdadeira. Opção B é caracterizada por uma educação do trabalhador constituída pelo trabalho industrial e, ao mesmo tempo, universalizada pela luta política. Essa opção está falsa. Por quê? Porque o que nós temos aí na opção B, né, é uma das propostas de Antônio Gramsci para a educação. Né? E como nós já afirmamos anteriormente, as propostas de Antônio Gramsci para a educação não são vistas como características da escola no contexto histórico brasileiro do século XX. Né? Nós temos aqui um foco principal, né, em atender às demandas do mercado de trabalho. E essa não é a proposta elaborada por Gramsci. O que nós temos na opção B, educação do trabalhador constituída pelo trabalho industrial e ao mesmo tempo universalizada pela luta política, né? Isso já vai de encontro que a gente encontra no contexto histórico brasileiro. Né? Não tinha essa perspectiva de luta política, né? Por meio da educação do trabalhador. Esse não era o foco. Educar o trabalhador, na perspectiva do contexto histórico brasileiro, é educar para desempenhar as suas funções, né, no trabalho. Né? Então, nós temos aqui uma educação para o mercado de trabalho e não uma educação para o trabalho, né, que tem uma ideia mais geral. Né? O trabalho ele engloba, inclusive, o próprio mercado de trabalho. Né? Então, trabalho, a noção de trabalho é muito mais ampla, ok? Mercado de trabalho é uma visão mais reduzida, ok?
Então, essa opção B está falsa porque ela não é uma característica do contexto histórico brasileiro do século XX. Ela é uma das propostas de Antônio Gramsci para a educação, justamente por conta dessa universalização da luta política pela educação. Opção C, a adoção em todo o século XX da ideia da oficina-escola, proporcionando aos indivíduos o domínio da prática produtiva, vislumbrando outras oportunidades de escolas, de cultura e de política como forma de desenvolvimento material e intelectual da categoria trabalhadora. Essa opção também está falsa, pessoal, porque também é uma das propostas de Antônio Gramsci, né? Logo, não pode ser vista como uma característica da educação neste século XX, ok? Basta, pessoal, a gente pegar algumas palavras-chave que a gente vai compreender muito bem que não pode ser visto como uma característica predominante, né, na educação do Brasil no século XX. Vejam, oportunidades de escolas de cultura e de política, né, como forma de desenvolvimento material e intelectual da categoria trabalhadora, né? Então, o foco não é desenvolver política e culturalmente a categoria trabalhadora, mas sim voltar para os aspectos manuais, né? para os aspectos práticos, né? O fazer, obviamente, e principalmente por conta de um ensino profissional no Brasil, né? Também está atrelado, né, às grandes empresas. Nós temos aí os sistemas S, né, representando as grandes empresas. Obviamente não é do interesse dessas empresas educar política e criticamente esses trabalhadores, até porque esse viés político e crítico, né, poderia fazer com que esses trabalhadores se voltassem, né, contra seus próprios empregadores, né? E claro, isso não é dos interesses das grandes empresas, né? O interesse das grandes empresas é manter essa classe, né, essa massa, de maneira passiva, né? Como se fosse uma mera reprodutora de discursos, de valores, né? Mantendo assim o status quo da sociedade, né? Sem a perspectiva de transformação, de modificação. Portanto, essa opção C está falsa. E a opção D, a efetivação da escola unitária gramsciana ocorreu com o fim do regime militar, mas foi abolida com o discurso neoliberal de ensino baseado em competências. Essa opção está falsa, pessoal. A gente não chegou a ter essa efetivação da escola unitária gramsciana, né? Além de ela ser vista em uma perspectiva de futuro, né, com a superação do próprio capitalismo. Isso não ocorreu no Brasil, consequentemente a gente não teve aí a implementação dessa escola unitária gramsciana no Brasil, né? Acredito que a gente esteja mais longe do que perto de tal proposta ser efetivada, né? Com o fim do regime militar na década de 80, né? A gente vai ter aí em 85 mais especificamente, né? Depois desse período, e principalmente com a eleição de Fernando Collor de Mello, a gente vai ter os interesses neoliberais cada vez mais presentes na sociedade, né? Sobretudo também na própria educação. E é verdade que o conceito de competências também vai se fazer presente, cada vez mais presente na educação, nos documentos prescritivos, né? Na LDB, nas diretrizes, na própria Base Nacional Comum Curricular, recentemente aprovada. A gente vai encontrar também o conceito de competências lá bem presente, ok? Então essa opção D, ela está falsa porque a gente não tem como característica da educação no Brasil, né, a implementação da escola unitária gramsciana, ok? Então essa opção está falsa. Quinta questão. No Manifesto do Partido Comunista de 1848, Marx e Engels escreveram, em um momento de grande participação política dos trabalhadores, que a burguesia não forjou apenas as armas que lhe darão a morte. Produziu também os homens que empunharão essas armas, os operários modernos, os proletários.
Na análise das lutas de classes na França de 1848 a 1850 e do 18 Brumário, Marx aponta duas grandes indicações metodológicas e políticas. A primeira, quando afirma que os acontecimentos de 1848, especialmente de fevereiro a março, foram determinados pela crise econômica pela qual a França passava, do mesmo modo que a reação e a vitória da burguesia contra os trabalhadores foram possíveis graças à recuperação da economia. De que maneira Marx e Engels abordam o campo educacional nesse ambiente de luta? Opção A. A unificação do campo educacional com a produção material é vista numa perspectiva futura, momento no qual o proletariado terá o domínio do poder político. Essa opção está verdadeira, pessoal. Nós temos aqui claramente essa perspectiva futura, né, em relação às mudanças profundas que serão aplicadas à sociedade burguesa, né, e que transformarão essa sociedade em uma sociedade comunista. A lógica desse manifesto é que, em primeiro lugar, a tomada de poder, ou seja, a conquista da democracia pela luta, né, e em seguida, né, a gente teria aí aplicadas as medidas. Inicialmente elas seriam insuficientes, mas que gradualmente vão mudando, né, essa sociedade burguesa, né, em direção a uma sociedade comunista. A ideia, segundo Marx e Engels, né, era arrancar pouco a pouco todo o capital da burguesia, para depois centralizar todos os instrumentos de produção na mão do Estado, ou seja, do proletariado organizado como classe dominante. Quando, dentre as medidas propostas, né, tanto Marx quanto Engels explicitam, dentre outros aspectos, a unificação da educação com a produção material, nós temos aí um momento futuro, ok? Então, essa possibilidade, ela é a possibilidade de unificação entre a educação e a produção material, ela é sempre vista nessa perspectiva de futuro, né? Nessa sociedade futura após o domínio do poder político pela classe operária. Até a classe operária não ter esse domínio do poder político, essa unificação entre educação e produção material não será possível, tá ok? Então essa opção A, ela está verdadeira. Opção B, avanços qualitativos e quantitativos no campo educacional são vistos em uma perspectiva futura, após a superação do domínio completo do poder político por parte da burguesia. Está falso, pessoal. Esses avanços qualitativos e quantitativos no campo educacional não são vistos após a superação do domínio completo do poder político. Ocorre anteriormente, né? Esses avanços ocorrem anteriormente, justamente no período de transição, ok? Então, na luta política da classe trabalhadora, né, nessa transição de uma sociedade burguesa para uma sociedade comunista, a gente vai ter aqui produzidos, né, avanços quantitativos e qualitativos, sempre nessa perspectiva de superar essa sociedade, né, da sociedade burguesa para a sociedade comunista, ok? Então, essa opção B ela está falsa. Opção C, a perspectiva da politecnia, em seu sentido pleno, não está limitada a uma sociedade futura. A gente já sabe que está falso porque ela está sim limitada a essa sociedade futura, né? Na sociedade atual, principalmente na qual Marx e Engels viveram, né? Isso não era possível, né? Era necessário primeiramente uma série de superações, né? De modificações, para que finalmente essa perspectiva da politecnia pudesse ser implementada, né? E continua. Esses pensadores viam como possível a implementação de uma educação politécnica no período de luta pelo poder político da classe trabalhadora. Essa opção está falsa, né? Essa implementação só seria possível após esse período de luta, né? Ou seja, após o domínio completo do poder político, tá bom? Opção D.
O domínio político é visto como pré-requisito para a efetivação de uma perspectiva de educação politécnica, não havendo, entretanto, a necessidade de superação do próprio capitalismo. Essa opção, obviamente, está falsa. Ela começa com informações verdadeiras, né? O domínio político é visto como pré-requisito para a efetivação de uma perspectiva de educação politécnica. Tudo bem, daqui está correto, né? Para que a educação politécnica seja implementada, é necessário o domínio político, né? E também é necessária a necessidade de superação do próprio capitalismo. A opção está nos dizendo que não é necessário, né? Ou seja, não ocorre a superação do próprio capitalismo, portanto, essa opção está falsa. Deve ocorrer, sim, a superação do próprio capitalismo para que essa perspectiva da educação politécnica seja efetivada, tá bom? Então, essa opção D está falsa.